Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? É sempre muito bom rever cada um dos irmãos aqui nesse lugar, especialmente dedicado para o culto ao Senhor, para as nossas celebrações, para louvarmos a Deus e para ouvirmos a sua voz. Esse é o nosso desejo, que hoje à noite cada um de nós possa estar atento àquilo que Deus tem para nos falar através do pastor. Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido Pai do céu, eu te peço agora que o Senhor possa me usar para transmitir com fidelidade a Tua palavra para cada pessoa que aqui está. E que cada um de nós possa se apropriar daquilo que o Senhor tem individualmente para cada um. Que a Tua palavra seja uma palavra transformadora em nossas vidas. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, todo mundo que participa aqui da nossa igreja, obviamente está sabendo que nós estamos já chegando bem perto de realizarmos um sonho, que não é mais apenas um sonho do pastor. Eu creio que esse é um sonho cada vez maior, um sonho de um número cada vez maior de irmãos da nossa igreja. É o nosso congresso fascinante, Jesus. E aquecendo aí a nossa mente, o nosso coração, eu decidi daqui para lá, e talvez até depois do congresso, isso eu vou resolver depois, falar sobre esse fascinante Jesus, apresentando diferentes facetas da pessoa de Jesus. Eu não pretendo abordar aquilo que os outros preletores convidados vão falar lá no congresso, mas a pessoa de Jesus é tão rica, tão maravilhosa, que há muitos aspectos da vida de Jesus a serem abordados. E é importante conhecermos ao Senhor cada vez mais, o Senhor Jesus. Jesus Cristo disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como Deus único verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quanto mais a gente conhece de verdade sobre Jesus e se apropria de quem Ele é, maior é a nossa qualidade de vida espiritual. E no domingo passado eu comecei falando sobre Jesus como verbo eterno, aquele princípio criador. É por aí que João começa, quando ele vai traçar a biografia de Jesus, quando ele vai dar um relato de quem é Jesus. E eu quero continuar com João. E pensando então, juntamente com João, nós vamos ver hoje um outro aspecto da pessoa de Jesus, que é uma das figuras, que é uma das imagens que João gosta muito de utilizar. Ela aparece muitas vezes nos escritos joaninos. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 9, nós lemos assim: No princípio, aquele que era o Verbo, era aquele que é o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria existido. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho, para testemunhar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nós temos aqui, neste texto que eu acabei de ler, não só a apresentação de Jesus como Logos, fonte de toda a criação, por meio dele tudo existiu e por meio dele tudo se sustenta, mas nós temos duas outras facetas da pessoa de Jesus que surgem aqui. Jesus é apresentado como sendo a fonte de vida, Jesus é apresentado como luz. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre Jesus como esta fascinante luz. Jesus, fascinante luz. A figura da luz é muito utilizada no ambiente religioso. As religiões de mistério,
elas usam a ideia de que uma pessoa que está em trevas pode descobrir, através do conhecimento, novas realidades. Este conhecimento ilumina a sua vida. Gautama, Siddhartha Gautama, é o fundador de uma das religiões mais fortes no mundo oriental, o budismo. E a ele foi atribuído, então, esse título Buda, que em hindu significa o iluminado. Não apenas no âmbito da religião esse conceito aparece, mas em outras esferas da sociedade. Não sei se está se usando tanto hoje em dia, me parece que um pouco menos. Mas até alguns anos atrás, pessoas que se tornavam os melhores, de maior destaque, os mais famosos, artistas, jogadores e tantas outras celebridades, eram chamados de astros, dando a ideia de que eles tinham uma luz, de que estando no palco, os holofotes estariam sobre eles. Aliás, hoje em dia, os espetáculos geralmente têm muita luz, aquelas luzes, aqueles efeitos luminosos, e aqueles que estão lá à frente no palco são esses iluminados. Eles estão no centro do espetáculo. Seja por um conceito religioso, seja por esse desejo de ser famoso, muitos querem ser esse tipo de gente, iluminada. Você, que é um verdadeiro seguidor de Jesus, não precisa ter esse tipo de aspiração. E eu vou explicar no fim da mensagem por quê. Por que você não precisa, desejando ser alguém iluminado, seguir por esse caminho? Jesus é a verdadeira luz. E ele não é uma luz como nas religiões esotéricas. A luz que emana dele é diferente. E você vai entender por quê. Esta figura de Jesus como luz não vem do ocultismo. Essa figura de Jesus como luz, na verdade, nem começa exatamente com João. João está resgatando aquilo que está lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. No primeiro capítulo da Bíblia, na primeira página da Bíblia, nós vamos ver que a primeira ordem de Deus é: haja luz, e houve luz. E os luminares fazem separação entre o dia e a noite. E o maior deles, o sol, ilumina o dia. A vida no planeta Terra depende da luz. Sem luz não há vida. A luz é de fato vital para a existência de todas as coisas. E esta percepção de João acerca de Jesus como luz está, na verdade, firmada não apenas lá em Gênesis, mas é algo que foi predito pelos profetas. Malaquias, por exemplo, diz o seguinte: para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Então, ele está aqui prefigurando que o Messias se levantaria como aquele sol da justiça e que mudaria a realidade, que traria restauração para o povo. Anos mais tarde, o pai de João Batista, este que é apresentado aqui no início do Evangelho de João como um mensageiro da luz, alguém que testemunha acerca da luz, ele fala sobre o seu filho, dizendo que ele vai preparar o caminho para a visita do sol nascente. Lucas 1, 78 e 79, nós lemos esta oração de Zacarias. E por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Quando nós juntamos essa profecia de Malaquias, essa palavra aqui de Zacarias, pai de João Batista, fica muito claro que ele está se referindo a Jesus, que tem uma fascinante luz. Mas não apenas João apresenta Jesus nessa perspectiva. O próprio Jesus Cristo, mais de uma vez, afirmou ser ele a luz. Lá em João 9, 4 e 5, por exemplo, nós lemos essas palavras de Jesus: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
esta declaração de Jesus acontece depois de um grande embate que ele tem com líderes religiosos e depois de realizar também, ou melhor, um pouco antes de realizar um milagre da cura de um cego. E a partir do versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, nós temos então uma longa conversa de Jesus com seus opositores, com homens que não conseguiam compreender quem ele era. E aí Jesus então, depois dessa discussão, na qual ele se apresenta também como luz, ele vai fazer um milagre que ilustra exatamente esta realidade. Ele vai curar um cego de nascença. Quando nós falamos Jesus é luz, fascinante luz, de fato, o que isto significa? Quais as implicações disso para a nossa vida prática, para a nossa realidade? João está dizendo o seguinte: nele, em Jesus, estava a vida, e esta é a luz dos homens. Então, há uma conexão muito grande entre luz e vida. Jesus é a fascinante luz que traz vida. Assim como a terra e os seres humanos precisam da luz para que a vida floresça, assim também todo o universo e todos nós precisamos da luz, que é Jesus. Sem luz não há alimento na terra. Qual é a planta que cresce sobre o gelo? Que tipo de vegetação existe nos polos? Existem alguns animais, algumas raras espécies de peixe, mas aquilo que alimenta a humanidade, aquilo que nos sustenta, vem de um lugar onde há terra, água e luz. Eu não sou biólogo, faz muito tempo que eu já terminei o ensino médio, mas eu ainda me lembro, e talvez você também se lembra, que a luz promove um processo chamado fotossíntese. É isso mesmo? Né? E aí, então, esse processo, ele faz com que aquela planta cresça a partir do impacto da luz. Então, esse cenário nos mostra exatamente o papel de Jesus. Porque, assim como o sol é essencial para a produção agrícola, assim como o sol é essencial para que a terra se alimente, e quando nós pensamos ali no Apocalipse, naqueles filmes apocalípticos, muitas vezes a ideia é de um planeta gelado, de um planeta onde não tem alimento. Então, um planeta onde brilha o sol na medida certa, isto dá uma ideia, uma imagem do impacto de Jesus no mundo e nas nossas vidas. Por quê? Se luz significa vida, trevas significa morte. E João, então, está descrevendo aqui o ministério de Jesus e ele afirma claramente: está chegando agora a luz que vai iluminar todo o mundo. Jesus é aquela luz, lá no começo do Gênesis, que traz vida à terra. Porque tudo foi criado por intermédio dele. E a primeira criação é exatamente a luz. Jesus se manifesta nessa luz criadora lá de Gênesis. Na luz que preserva a vida na terra, a vida humana. Mas além disso, Jesus também é a luz que ilumina a nossa alma. Então, não apenas para a produção de alimentos, não apenas para nos trazer uma qualidade de vida, mas a luz do sol previne muitas enfermidades. Tanto assim que você deve se lembrar, na época que a Covid estava aí espalhada, muita gente dizia: tome sol, porque ajuda o seu corpo a se defender do vírus e de muitas outras doenças. No texto que nós lemos lá sobre Jesus como sol da justiça, diz que ele vai trazer cura. Então, além de trazer saúde através da produção do alimento, o sol também traz saúde através dos raios que nós recebemos na medida certa. Assim também é Jesus o sol da justiça. A verdadeira vida, a vida saudável, vida de qualidade espiritual, somente com Jesus, porque ele é o sol da justiça. Sem a luz de Cristo, nós
perecemos. Não há vida espiritual, não há frutos espirituais. Por isso a nossa oração deve ser aquela que nós cantamos agora há pouco. Senhor, brilha em mim. Brilha em mim. Somente quando nós colocamos a nossa vida debaixo da luz que é Jesus, é que esta vida que Deus planejou para nós vai florescer. E aqui eu paro e pergunto, todos vocês que estão aqui, cada um de vocês, você tem a convicção que a luz de Cristo está brilhando sobre você? Que essa luz de Cristo faz parte da sua experiência de vida? Você vive a sua vida sobre os impactos desta luz divina que é Jesus? Em segundo lugar, Jesus é a fascinante luz do mundo. Ele traz vida e ele é uma luz para o mundo. No capítulo de número 8, Jesus está debatendo com os líderes religiosos. E aqui no versículo 12 desse capítulo, nós vemos assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante nós percebermos qual foi o contexto dessas palavras de Jesus. Mais adiante, no versículo de número 20, nós temos uma descrição muito interessante que nos ajuda a compreender um pouco melhor o impacto dessa declaração de Jesus. João registra o seguinte, ele, Jesus, proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora não havia chegado. Perceba esse detalhe. João está dizendo que Jesus faz essa declaração, eu sou a luz do mundo, e ninguém o prende, porque não havia chegado esta hora. No mínimo, a gente pode entender que Jesus Cristo tinha falado algo muito sério. Algo que mexia com as estruturas das pessoas da sociedade, porque não quiseram prendê-lo ali, ele faz essa ressalva, não é verdade? Ele falou algo que poderia levá-lo à prisão. Parece com algumas pessoas que falam coisas hoje, né, e ficam com medo de ser presas. Então Jesus falou ali alguma coisa muito séria. O que Jesus falou? Aí nós vamos entender o contexto. Quando nós estudamos todo esse contexto aqui do Evangelho de João, no capítulo 8, capítulo 9, nós vamos ver que Jesus estava em Jerusalém na época da festa dos tabernáculos. E esta festa, ela tinha várias celebrações. Era uma festa de muitos dias. Havia, por exemplo, a festa das águas, uma celebração muito bonita. Mas havia ali no pátio das mulheres, perto desse local aqui onde Jesus estava, perto ali do gasofilácio, o lugar onde muitas mulheres ficavam. E ali eram acendidas tochas. Essas tochas, elas eram colocadas em lugares bem altos na cidade, e elas eram acesas com azeite e com fios da roupa dos sacerdotes. E algumas dessas tochas, elas eram levadas para o templo, e outras ficavam espalhadas em lugares visíveis da cidade. Então, havia ali muita luz bonita, luz daquelas tochas, que representavam ali a presença de Deus, que representavam a lei de Deus. Então, os judeus se consideravam pessoas mais iluminadas, pessoas que tinham um conhecimento superior, porque Deus deu a eles a lei. Eles se consideravam como o povo que era a luz do mundo. Aí, enquanto está no meio dessa celebração, enquanto eles estão ali celebrando com essas tochas que tinham ali os fiapos das roupas dos sacerdotes, que eram figuras sagradas, ali no templo, Jesus se levanta e diz, eu sou a luz do mundo. Isso foi uma pancada. Isso é como se fosse uma palavra revolucionária. Porque Jesus estava dizendo, olha, agora é um novo momento. Não são vocês mais a luz do mundo. Não são vocês apenas o povo de Deus escolhido. Eu sou a luz, não do povo judeu. Eu sou a luz do mundo. Eu é que sou a luz do mundo. E eles quiseram prendê-lo por causa disso, mas não o fizeram, segundo a palavra de Deus, porque Deus não havia permitido isso ainda. Mas isso vai acontecer não muito tempo depois. Então, meus queridos irmãos, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que uma nova fase agora se inicia, um novo momento, que não mais prevalece aquela ideia do sacerdocialismo judaico. Era o anúncio de fim daquilo tudo. Ele viera
inaugurar um novo tempo. Então, esta palavra de Jesus, ela coincide exatamente com aquilo que João Batista diz que vai acontecer, quando ele apresenta Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Não apenas os judeus, mas todos nós podemos ser iluminados por Jesus, porque Jesus é a luz do mundo todo. Jesus deseja iluminar os caminhos de todas as pessoas. E por isso ele faz um convite muito especial. E eu vou repetir aqui esta palavra de Jesus, porque nele está implícito um convite. Ele se conecta com outros convites que Jesus fez de uma maneira muito clara. João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós somos desafiados, meus irmãos, a seguir a fascinante luz para caminharmos no rumo certo e com segurança. Vou repetir, nós somos desafiados a seguir fielmente a luz, que é Jesus, para caminharmos no rumo certo e com segurança. Jesus está afirmando categoricamente aqui que aquele que o segue não andará em trevas. Aquele que o segue terá a vida. Não basta admirar a luz. Não basta dizer, olha, Jesus de fato é uma luz maravilhosa. É preciso segui-la. Não basta você admirar o Evangelho. Não é suficiente você ser aquela pessoa que é considerado amigo do Evangelho. Já ouviu essa expressão? Olha, fulano não é um cristão, mas é amigo do Evangelho. Jesus quer seguidores. Seguidores da sua luz. Além da vida espiritual, quando Jesus ilumina a nossa vida, aí sim nós vamos encontrar o rumo certo. Porque no sentido espiritual, o mundo ao nosso redor é um mundo de escuridão. E quando nós estamos na escuridão, se nós desejamos chegar a algum lugar com segurança, todos nós precisamos de luz. Imagine uma pessoa que é cego e ele tem que se deslocar para um lugar, mas ele nunca passou por ali. Quando o cego está ambientado num determinado lugar, ele até consegue, de uma maneira, eu diria quase que sobrenatural, saber como andar, subir, descer, chegar para lá e para cá sem muita dificuldade. Ele se acostuma. Mas pegue uma pessoa cega e coloque num lugar estranho. Não precisa nem ser cego, basta você mesmo. Se você está num lugar onde você nunca foi, num bairro que você não conhece, à noite, está escuro, você se sente seguro? Você se sente tranquilo para andar por ali? Não. Você tem medo, você tem receio. Se você tem que caminhar num lugar onde você nunca foi, você vai devagar. Porque se você for rápido, você vai cair, você vai aos tropeções. No sentido espiritual é a mesma coisa. Sem a luz de Jesus, nós andamos tropeçando, nós andamos sem rumo. Nós não conseguimos chegar aonde Deus planejou que nós podemos chegar. Deus deseja que vivamos nesse mundo seguindo na direção correta. Deus deseja que vivamos neste mundo com um sentimento de segurança. Mas o mundo que nós temos à nossa voz, nessa escuridão espiritual, há muita confusão, há muitos conceitos errados, há muitas ideias que são contrárias à palavra de Deus. E sem Jesus, nós podemos nos sentir perdidos nessa situação toda. Nós andamos sem rumo se não temos em Jesus a nossa luz que guia os nossos caminhos. Seguir a Jesus, então, significa seguir a luz que é Jesus. Quando nós estamos num lugar estranho, à noite, tudo que nós queremos é encontrar uma rua bem iluminada. Quando nós estamos à noite, num lugar deserto, numa floresta, tudo que nós queremos é que o sol se levante, que o dia amanheça, para que nós possamos ter o quê? Luz. No sentido espiritual, esse também é o anseio de cada pessoa. Ter luz, para poder caminhar com segurança, para poder caminhar com tranquilidade e direção correta. Você pode afirmar que a sua vida é como um caminho que está iluminado por Jesus?
Jesus, de fato, é luz para você? Você vive sob esta luz divina? Nem todas as pessoas vivem sobre a fascinante luz que é Jesus. Elas sabem que precisam, lá no fundo elas sabem que precisam de uma luz. Mas nem todas seguem esta luz. Por quê? O próprio João explica. Lá no capítulo 3 do seu Evangelho, versículos 19 a 21, nós lemos assim. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que este texto nos traz com muita nitidez? Para continuar usando a ideia da luz, com muita clareza. Muitos rejeitam a fascinante luz que é Jesus, porque não querem revelar quem verdadeiramente são. Não querem mudar de vida. Dentre todas essas outras propriedades que eu falei da luz, ser fonte de vida, de alimento, produção de alimento, cura, dar uma direção que nos traz segurança. A luz também tem uma outra propriedade muito interessante. A luz mostra a realidade como ela é. Se você está num ambiente de penumbra, você não é capaz de discernir com muita clareza o que você está vendo. Aqui, por exemplo, de onde eu estou, a luz está numa posição contrária, então vocês estão mais escuros. Então eu não consigo ver muito bem o rosto de cada pessoa. Provavelmente vocês estão me vendo bem, porque a luz está incidindo sobre mim. Mas o contrário não é verdade. Eu não consigo distinguir com muita clareza o semblante de quem está lá atrás, porque o ambiente não está totalmente iluminado. Mas se houvesse aqui dentro uma luz como a de um refletor de um campo de futebol, com certeza eu conseguiria ver bem cada um de vocês, não é verdade? Algumas pessoas até dizem que um jantar romântico à luz de velas, para quem já passou dos 50, e olha que eu estou sendo generoso, né? Ele fica mais romântico, mais bonito, porque o marido olha para a mulher olha para o marido, e eles não veem as rugas, né? É aquele semblante assim meio opaco. Então ela continua linda, ele continua lindo, né? Coloque uma luz forte ali. O romantismo às vezes vai embora, né? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando a luz de Jesus incide sobre as nossas vidas, a primeira coisa que ela revela é quem nós realmente somos. Mostra as nossas rugas espirituais, mostra as nossas fraquezas, mostra as nossas limitações, em resumo, mostra a nossa condição de pecado. E aí é que muita gente foge, porque as suas obras são más e as pessoas não querem mudar. É interessante que João diz assim, aquele que se submete à luz, vem para a luz, ele pratica a verdade. Ele diz que aquele que está fazendo mal, ele foge da luz. Mas ele não diz aquele que pratica o bem, vem para a luz. Não, ele diz aquele que pratica a verdade. Ou seja, ele permite que a verdade sobre ele seja trazida à tona, seja revelada. E esse é o princípio da vida cristã. Nós só podemos desfrutar da luz plenamente quando nós permitimos que esta luz ilumine de fato a nossa vida. Isso requer humildade de nossa parte. E para que esta luz faça diferença, nós precisamos deixar que ela nos ilumine de fato. Porque tem gente que quer a luz de Jesus na sua vida, mas coloca uma espécie de cortina. Coloca um quebra-luz. Jesus ilumina, mas não ilumina muito, não. Ilumina só algumas áreas da minha vida. Quem não é cristão, ele de verdade foge completamente da luz, porque ele não quer que as suas obras sejam reveladas. E assim ele não desfruta dos benefícios da luz, que é Jesus. O cristão que pratica a verdade, que confessa os seus pecados, que admite as suas fraquezas, não apenas naquele primeiro momento, quando a luz de Jesus incidiu sobre a sua vida, e ele teve um encontro transformador, como aconteceu com Paulo. Esse que vai admitindo
a luz de Jesus na sua vida, ele vai caminhando na luz cada vez mais. E aí, meus irmãos, qual é o resultado de tudo isso? Caminhando para o final, quando a fascinante luz de Jesus brilha em nosso interior, vai mostrando quem somos e vai nos transformando, nós passamos a amar os nossos irmãos, nós passamos a amar o nosso próximo. Uma evidência desta luz de Jesus na nossa vida é exatamente o amor ao próximo. E aí João, agora escrevendo uma carta, não o Evangelho, 1 João, capítulo 2, versículos 9 e 11, ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, meus queridos irmãos, uma das evidências de estarmos andando na luz, nos colocando sob a luz fascinante que é Jesus, é o amor fraternal. Porque quando nós vivemos egoisticamente, nós começamos a tropeçar, nós perdemos o rumo, nós andamos como aqueles que estão andando nas trevas. E esse amor ao próximo, que começa com o amor, aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto que a gente, o amor aos irmãos aqui da igreja, esse amor cultivado, ele é uma evidência desta luz de Jesus incidindo sobre a nossa vida. Você quer viver feliz? Você quer viver no rumo certo? Você quer viver com segurança? Você quer desfrutar a verdadeira vida? Peça a Deus esta capacidade. Senhor, me ajude a amar o meu irmão. Me ajude a perceber as minhas falhas. Incide sobre a minha vida a tua luz. Mostra os meus pontos frágeis para que eu possa experimentar a transformação que vem do Senhor e conseguir me conectar com as pessoas ao meu redor. Seguir na luz significa seguir o caminho do amor ao próximo. Seguir na luz é andar pelo caminho que Jesus andou. Seguir a luz significa seguir nos passos iluminados de Jesus, no rastro de luz que ele deixou. Seguir a Jesus, seguir no caminho da luz, é seguir o caminho do perdão. Portanto, diante do fascinante Jesus, diante da luz fascinante que é Jesus, temos uma decisão ou algumas decisões a tomar. Viver em trevas ou viver na luz? Caminhar sozinho ou seguir Jesus? Achar que pode encontrar os melhores caminhos confiando apenas na sua intuição e viver tropeçando? Ou deixar que a luz que é Jesus ilumine seus passos? Convido a cada um de nós a deixar que a fascinante luz de Jesus penetre no seu interior. Quando a luz de Jesus brilha, não apenas fora de nós, mas dentro de nós, nós ficamos realmente impactados. Porque a presença de Jesus é algo luminoso. A presença do divino é algo que sempre impactou as pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar com ele de uma forma mais física. Lembre-se, no Antigo Testamento, geralmente, quando a presença de Deus se manifestava, havia um anjo de luz. Quando os anjos chegaram lá em Belém, houve um brilho especial. Quando o anjo chegou para Maria, houve um brilho especial. Quando os magos olharam para o céu, eles viram um brilho especial. Quando João Batista testemunha de Jesus, ele viu um brilho especial em Jesus. A glória de Jesus, a glória de Deus se manifestou lá no Monte da Transfiguração. A glória de Deus foi contemplada por todos aqueles que viram o Cristo ressurreto e nele creram. Quando a luz de Jesus brilha em nós, as pessoas veem a glória de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que nós sejamos luz para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu? Porque as pessoas veem o brilho, a glória de Deus na nossa vida. Você se lembra que eu falei que você não precisa ter a aspiração de ser uma pessoa iluminada pela via de um conhecimento esotérico ou pela fama? Você não precisa de nada disso. Porque você, meu querido irmão, que é um salvo por Cristo,
você já é uma pessoa iluminada. Você já tem dentro de si o brilho fascinante de Jesus. Deixe a luz de Jesus brilhar. Vamos fechar os nossos olhos. A banda pode estar aqui à frente. E eu quero fazer agora um convite para cada um de nós. Feche os seus olhos agora, para que você se concentre melhor em Deus. Imagine esta luz que é Jesus chegando perto de você. Esta luz que já está no seu coração, se você é um cristão autêntico, se você um dia se abriu para esta luz. E diga para Jesus agora: Senhor, eu quero lhe dar liberdade, para que a tua luz possa iluminar cada canto e cada recanto da minha vida. E traz, Senhor, à tona aquilo que precisa ser mudado, transformado no meu interior. Agradeça a Deus porque você tem esta luz que lhe dá vida. E eu quero pedir que você, que por um acaso não tenha essa experiência ainda de ter esta luz de Jesus em você, que você tome uma decisão agora dizendo: Senhor, eu quero seguir nesta luz. Quero ter um rumo certo na minha vida. Quero viver em segurança nesse mundo de tantas ideias confusas. Eu preciso da tua luz. E eu creio em Jesus como meu Salvador. Se você fez esta decisão agora, se você disse isso para Deus, eu quero que você repita comigo esta oração dizendo: Senhor, eu reconheço que eu preciso da tua luz. E eu quero que esta fascinante luz que é Jesus venha brilhar na minha vida. Eu quero segui-lo. E eu quero que Jesus seja o meu referencial a cada dia, para que eu possa seguir no teu caminho com segurança. Eu creio que ele veio a esse mundo com esse propósito. E ele é a luz do mundo. E eu quero que ele seja a luz da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.